A paz do Senhor, meu irmão. Graças a Deus. Estou aqui pela misericórdia do nosso grandioso Pai, fazendo a obra dele, gravando esta mensagem para o Espírito Santo lhe conduzir até onde você está, meu irmão e minha irmã, para lhe ajudar na sua caminhada espiritual e lhe preparar para o arrebatamento da igreja que está chegando a hora. O tema de nossa mensagem é: a vitória do cristão é viver na direção de Deus. Queres ser vitorioso? Queres? Viva na direção de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para nossa meditação, Romanos capítulo 8 e versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. De acordo com o texto, eu só serei filho de Deus se eu me deixar ser guiado por Ele. A coisa é séria. Porém, de antemão, quero logo dizer, irmão, que se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio, estou doando um livro da minha própria autoria a meus irmãos, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, composto de 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, escatológico. Eu descrevo desde a vida perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Aleluia. É um livro digital muito importante. Se você se interessar, só é clicar no link que está na descrição deste vídeo embaixo. E você terá o livro gratuito nas suas mãos, para você usá-lo tanto na internet, tanto no seu celular como no seu computador. E aproveitando o ensejo, lhe peço oração pelo lançamento do meu segundo livro, que dar-se-á este ano se a igreja não tiver sido arrebatada, intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Será um livro digital, doado também, vou doá-lo a meus irmãos. Glória a Jesus. E quero também fazer ciente a todos meus irmãos e amigos que escutam meus vídeos, se alimentam com a palavra de Deus, pregada e gravada através da minha pessoa, que a partir do dia, agora, da primeira semana de fevereiro, hoje é o dia 1º de fevereiro, quarta-feira, dia 1º. De hoje em diante, nós estaremos postando 3 vídeos por semana, se Deus permitir. Domingo, quarta e sexta. Hoje está sendo de quarta-feira. Sexta-feira, outro. Domingo, outro. São 3 por semana. Em nome de Jesus. Na direção do meu Pai Celestial. Entendeu? 3 vídeos por semana a partir de agora. Quarta, que é hoje. Sexta-feira, outro. E domingo, outro. Em nome de Jesus. Certo? Aleluia. Meu irmão, a vitória do cristão é viver na direção de Deus. Fora da direção de Deus, vitória nenhuma. Vitória nenhuma. Certo? Só na direção de Deus está a nossa vitória.
logo de antemão, para endossar esse tema tão importante e maravilhoso que Deus preparou para nós neste dia, eu quero lhe dizer, na década de 70, faz tempo, porque eu sou técnico em relógio mecânico. Eu tinha minha oficina na cidade dos Barreiros, veja lá. Eu só descia para Recife para comprar peças na direção de Deus, quando Deus me ordenava e me mandava. Certa feita, muitos serviços a fazer e me faltou-me peças. Eu disse à minha querida rainha, que hoje já está no céu. Eu já contei essa história, essa experiência em alguns vídeos. Filha, está me faltando peças, tem muito serviço e eu preciso ir para o Recife comprar. Ela me perguntou, veja o que é uma esposa crente convertida, que tem sua vida também na direção do Senhor e ajuda o marido, está ao lado do marido para ajudá-lo. Filho, Deus te revelou que tu deveria ir? Eu disse não, vá não, deixa Deus te revelar. Tua vida não é na direção de Deus, tu não trabalha na direção do Senhor? Eu disse, muito bem, minha filha. Eu não fui. No dia que eu tinha marcado para ir, descer para Recife comprar peça, não fui porque Deus não tinha me revelado. 2 dias depois o Senhor me revelou. O Senhor disse, vá. Aí eu disse, minha filha, agora eu vou porque o Senhor me revelou. Eu disse, vá. Aí eu fui. Mas o que eu quero dizer é que no onde que eu estava pretendendo viajar para o Recife, que eu não fui, porque Deus não tinha me revelado, virou e matou 3. Se eu estivesse lá, aleluia, talvez seu irmão, seu servo, pastor Maximiano, não estaria aqui gravando esse vídeo para você alimentar a sua alma. Tenha sua vida na direção de Deus, tenhamos nossas vidas na direção do Senhor. A vitória nossa está em ter nossas vidas na direção do Senhor. Aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 2, e versículo 1 ao 7, Davi dobrou seus joelhos. Veja o que é o homem ter a vida na direção de Deus, como Deus abençoa. A vitória é nossa, a vitória do cristão está em nós viver na direção de Deus. É o tema de nossa mensagem. Davi dobrou os joelhos e perguntou ao Senhor, irei eu, Senhor, a alguma cidade de Judá? Ele estava querendo ir morar em alguma cidade de Judá, mas consultou o Senhor, perguntou ao Senhor, irei eu a alguma cidade de Judá? O Senhor disse, vá. Aleluia. Vá. Ele, não se conformando ainda com a resposta do Senhor, ainda perguntou, para qual cidade eu irei? Ele disse, para Hebrom. Sabe o que aconteceu? Quem estuda a Bíblia sabe. Chegou lá e foi consagrado, ungido, rei de todo o Judá. Era rei em Israel. Porque na época estava dividido do reino. Aí ele foi rei sobre todo o Judá. Aleluia. Direção de Deus. Quando o homem, o crente, anda na direção de Deus, vive na direção de Deus, não é apenas estar na direção de Deus, porque às vezes eu hoje estou na direção de Deus, mas amanhã não estou. Então o importante não é eu estar na direção do Senhor, é eu viver na direção do Senhor, é você viver na direção do Senhor. Só assim seremos vitoriosos. É quando o crente vive na direção do Senhor.
Davi foi na direção do Senhor, e lá foi proclamado ungido rei sobre todo Judá. Amém? Aleluia! É assim que Deus quer que nós vivamos, para sermos abençoados. Meu irmão, Deus quer abençoar eu e você. Deus é Pai, Ele não quer ver você na miséria, nem eu não. Ele é um Pai misericordioso e bom. Ele quer nos abençoar. Essa história, como eu aprendi, eu creio que você aprendeu, que crente é para sofrer, isso é invenção disso do diabo. Eu aceitei Jesus, Jesus preparou uma salvação para o mundo, para o homem, não foi para ele sofrer, foi para salvá-lo. Agora dizer que nós estamos isentos, o crente, o homem salvo que tem Jesus na vida, tem Ele na vida, no coração, obedece ao Senhor, está isento de sofrimento? Negativo, não, isso aí não se trata. Enquanto nós estivermos nesta vida, não vivemos isento de sofrimento, só quando chegar lá, naquele lugar maravilhoso. Mas aqui, mas dizer que crente é para sofrer, de maneira nenhuma. Deus quer crente, quer abençoar eu e você, Ele quer nos abençoar. Glória a Jesus. Então, meu irmão, Davi obedeceu, foi ungido rei de todo Judá, graças a Deus. Os magos estavam no Oriente, não eram cristãos, eram pagãos, mas eram homens sábios que entendiam dos astros, eram astrônomos, possivelmente estudavam os astros. Ele, baseado numa mensagem de Deus lá em Número, sobre a estrela de Davi, sobre o nascimento do Filho de Deus, eles viram a estrela e disseram: o Rei do Rei nasceu. Olha a estrela. Quando eles viram a estrela, conheceram e seguiram diretamente para as terras de Israel. Os magos prepararam seus animais, muitos ouro e mirra e incenso levaram, se prepararam para levar para a criança Jesus, como de fato aconteceu, e marcharam. Eles viram no Oriente, essa história aqui, eles viajaram e a estrela acompanhou eles, negativo. Eles viram ela no Oriente e conheceu, seguiu para Israel, ela desapareceu. Ele chegou em Jerusalém, mas foi dirigido pela estrela. Ele se dirigiu pela estrela, viu a estrela, conheceu que a criança, filho de Deus, tinha nascido, o Messias tinha nascido, o Rei dos Reis tinha nascido. Seguiram até Jerusalém. Chegou lá, se informaram aonde o Rei dos Reis tinha nascido. Levaram a pergunta ao conhecimento do rei Herodes. Herodes chamou os magos, inquiriu dos magos, disseram que estão em busca do Rei dos Reis para adorá-lo. Depois que houve aquele diálogo com os magos e o rei Herodes, os magos saíram. Quando os magos saíram da presença de Herodes, que foi comprovado pelos estudiosos das Escrituras, que a criança iria nascer em Belém de Judá, chegou ao conhecimento dos magos, porque o rei Herodes inquiriu, procurou saber. Quando os magos saíram da presença de Herodes, a mesma estrela que eles viram no Oriente apareceu novamente. Ela apareceu lá, sumiu e veio reaparecer na terra de Israel. Aí foi quando eles acompanharam e ela acompanhou até Belém. Chegou na casa onde estava a criança nascida. Jesus já estava com quase 2 anos. A estrela deteu-se, parou. Foram da direção de Deus.
O tema da nossa mensagem é: a vitória do cristão é viver na direção de Deus. Por eles ter ido na direção de Deus, qual foi o resultado? A bênção que encontraram. A criança Jesus, o Salvador do mundo, se depararam com o Salvador do mundo, a criança, e adoraram. Por ter suas vidas dirigidas por Deus. É assim que Deus exige de mim para o meu bem, e exige de você, meu irmão e minha irmã, para o seu bem. Nós temos nossas vidas dirigidas por Deus para sermos abençoados, porque Deus quer nos abençoar. Aleluia. Outra experiência bíblica sobre o crente na direção de Deus. Os discípulos trabalharam a noite toda, voltaram, não pegaram nada. Chegaram na beira, na praia do lago Genezaré, pararam os barcos, tiraram a rede e começaram a lavar a rede. Jesus chega com a multidão, entra para cima dentro de um barco e começa a ensinar. Terminado o ensinamento que deu ao povo, ele disse a Pedro: pega a tua rede e pega o barco, vai, lança mar, vai pegar peixe, vai pescar. Em outras palavras, Pedro disse: mas Senhor, trabalhei a noite toda, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu vou pescar. Pegou tanto peixe que foi obrigado a pedir socorro a um pescador vizinho para socorrê-lo, porque o peixe era demais, para ajudar a puxar os peixes. E a rede, diz a Bíblia, que a rede não se rasgaram. Por quê? Eles alcançaram essa bênção, por estar na direção, ter suas vidas na direção de Deus. Tenha tua vida na direção de Deus, meu irmão. Tenha a tua vida na direção de Deus, serás abençoado, serás feliz. Eu só não morri, na experiência que eu contei, na virada do ônibus, porque, pela misericórdia de Deus, eu me esforço a ter minha vida dirigida por Deus. Eu me esforço. Eu não estou dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que eu sou um pastor, um crente, que minha vida é dirigida por Deus. Não estou falando isso. Mas naquele momento, eu deixei Deus me dirigir a minha vida. E por Ele dirigir a minha vida, e eu me submeter à sua direção, escapei da morte. Tenhamos nossas vidas dirigidas por Deus, que a vitória é certa. A vitória é certa. Aleluia. Graças a Deus. É assim que Deus quer fazer com a gente, nos abençoar. Vou ler o versículo e você vai ver como é que Deus quer nos abençoar. Vejamos como é que a Bíblia fala. Terceira carta de João. Terceira carta. Versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas. Não é somente em umas coisas e outras não. Bem em todas as coisas. E que tenha saúde. Deus quer ver você doente. Deus lhe quer doente. Às vezes Deus permite por prova. E às vezes permite uma doença em mim e você, por desobediência nossa, para nos corrigir. Mas que Ele queira que vê você doente e eu não, somos seus filhos. Ele quer nos abençoar. Tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. É isso aí, meu prezado irmão e minha irmã, que Deus espera fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer encontrar oportunidade em mim e você para nos abençoar. Ele quer nos abençoar. E uma oportunidade muito
vasta, muito importante, grande, que Ele espera e quer ver na minha vida e na tua vida para nos abençoar, é nós termos nossas vidas na direção dEle. Na direção do Senhor. Ele vendo a minha vida na direção dEle, as bênçãos do céu vão chegar em minhas mãos. Ele vendo você com sua vida na direção dEle, suas bênçãos vão cair em tuas mãos. É bíblico. Vou mostrar ao irmão mais uma oportunidade, mais outro versículo, como Deus faz e quer ver em mim e você para nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Escute bem, não é pensamento meu, é Bíblia. Livro do evangelista João, capítulo 15, versículo 7. Isso é forte. Mas veja como ele quer nos abençoar. Se vós estiverdes em mim, é a condição. Eis a condição para poder ele nos abençoar. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas existe a condição para poder ele nos abençoar. Isso aqui é outra condição. A condição aqui é eu estar ligado nele, ligado com a minha vida de acordo com a sua palavra e a palavra dele em mim. Isto posto, agora vem a vitória. O que eu pedi ao meu Pai vai chegar em minhas mãos. Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar, mas depende da condição que eu e você damos para Ele. Ele espera uma condição, mas quer nos abençoar e não nos fazer chorar. Aleluia. Ele quer nos abençoar. Glória a Jesus. Por quê? Porque Ele é um Pai misericordioso. Não é um Pai maldito, não. É um Pai abençoador. Veja outro exemplo da Bíblia. João, capítulo 20, versículo 1 ao 8. Não vou ler. A pescaria que eu já fiz menção de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 7, Jesus não tinha morrido ainda. Ainda estava na terra, tá? Homem vivo, não tinha morrido. Mas agora de João, que eu vou ler, que eu vou falar agora, capítulo 21, versículo 1 a 8, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava ressuscitado. Pedro e mais 7 discípulos disseram, Pedro disse, eu vou pescar. Os outros disseram, eu vou também contigo. Pegaram o barco e foram pescar. Quando isso aconteceu, esses discípulos saíram, Pedro e os demais, saíram da direção do Senhor. Saíram da direção do Senhor. Foram pescar fora da direção do Senhor. Deus não tinha mandado. Nem eles perguntaram ao Senhor. Jesus já tinha tirado ele da pescaria para pescar peixe humanos para o Senhor. Pescar homens, as almas. Não mais peixe para se alimentar. A função dele agora era outra. Mas foram pescar. Aleluia. Trabalharam a noite toda. Diga quantos peixes pegaram. Nenhum. Voltaram exaustos, com fome. Em casa, as famílias sem nada para comer. Quando estava se aproximando mais ou menos uns 100 metros ou mais da praia, Jesus estava de manhã cedinho na praia, esperando eles. É assim que meu Jesus e o teu Jesus fazem com a gente.
Ele espera por mim para eu ser abençoado até certo tempo. Ele espera a oportunidade de mim para me abençoar até certo tempo. Se eu não me dobrar e não der oportunidade para ele me abençoar, ele não me abençoa. Ele estava lá esperando. Nisso, os discípulos viram aquele homem na beira da praia, mas não sabia quem era. Jesus perguntou: filhos, tem o que comer? Aí eles disseram não, mas até aí não sabiam quem era. Lance a tua rede à direita. Veja o que Jesus faz. Eles, em obediência à palavra do Senhor, agora voltaram a viver na direção do Senhor. Antes tinha saído da direção do Senhor, mas agora, quando se depararam com a pessoa de Jesus, que Jesus falou para eles, eles voltaram a estar na direção do Senhor. Lança a rede à direita. Eles lançaram 150 grandes peixes. Grandes peixes, não foi peixe desse tamanho não. Quando a Bíblia diz grandes, eram grandes. Por quê? Quando o homem está na direção de Deus, quando o crente vive na direção do Senhor, as bênçãos de Deus cairão sobre ele. Não devemos sair da direção do Senhor. Se nós sairmos da direção do Senhor, perderemos a bênção que Ele tem guardado e preparado para nós. Eu já contei essa experiência em um dos meus vídeos, mas vou contar outra vez. Quando eu trabalhava como missionário no Amazonas, entre os índios, um casal de irmãos da minha igreja, lá no Amazonas, foram arroçados. O irmão pegou uma espingarda soca-soca, que lá a espingarda de lá mais é assim, soca-soca, e foi com a sua esposa para o roçado. Quando eles chegaram na roça, se depararam com um veado. Ele disse à irmã, sua esposa: fique aqui, que eu vou arrodear e vou matar o veado para nós comer. Não saia daqui, porque eu sei onde você está. Ela disse: muito bem. Ele arrodeou, procurou, o veado correu, ele saiu atrás, na frente o veado parou. Aí ele atirou no veado, mas a mulher dele saiu do lugar que ele tinha deixado. Não ficou no lugar, saiu da direção. Saiu da direção que o marido tinha deixado. Ele olhou e disse, pensou que a direção foi aqui, quando eu deixei ela. Então, ele marcou a direção que tinha deixado ela. Disse, não, o veado não está. Então ela não está aqui. O veado está aqui, eu vou atirar. Aí atirou. Ela está de frente, tinha saído, estava do outro lado, em frente do veado, do animal. Foi baleada. Porque saiu da direção sua, saiu da direção que o marido tinha deixado. O marido espiritual meu e teu é Jesus. Nós somos a esposa, ele é o esposo. Nós somos a noiva, ele é o noivo. Nós somos a esposa, ele é o esposo. Não saiamos da direção do nosso esposo. Vamos viver na direção dele. Eu e você, meu irmão, vivendo na direção do nosso esposo Jesus, as bênçãos de Deus cairão sobre nós. Lembre-se o tema da nossa mensagem: a vitória do cristão é viver na direção de Deus. E para sermos arrebatados, que a vida de Jesus está acontecendo a qualquer momento. E para sermos arrebatados, levados por Jesus às mansões celestiais, para a Nova Jerusalém, desfrutar das bênçãos que Deus preparou para nós, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. A nossa herança está guardada. E para chegarmos lá, devemos sair da direção do Senhor para alcançar a verdadeira e maior bênção que está guardada para a igreja. A maior bênção do cristão, da igreja, é o arrebatamento dela para o céu. A vitória do cristão é viver na direção de Deus. E a maior vitória
A concretização da vitória da igreja é o arrebatamento dela. Fiquemos na direção de Deus para sermos arrebatados, para recebermos do Senhor a vitória completa na vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, é o nosso arrebatamento ao céu. Mas temos que estar na direção do Senhor, fora da direção não. O versículo de Romanos que eu tomei por base diz: porque todo aquele que está aqui vive na direção de Deus, que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Segundo o texto sagrado, eu só serei filho de Deus se eu me deixar ser guiado por Ele, viver na sua direção. Você só será filho de Deus se você deixá-lo, Ele dirigir sua vida, você viver na direção do Senhor. Só assim seremos arrebatados ao céu no dia do arrebatamento, que a maior vitória da igreja é o arrebatamento dela ao céu, porque estamos aguardando uma vitória que está acontecendo a qualquer momento, mas temos que viver na direção do Senhor. Não é apenas estar na direção, é viver na direção do Senhor. Aleluia. Essa é a vitória do verdadeiro cristão, é viver na direção do seu dono, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lembremos a vitória, ou seja, do tema de nossa mensagem. A vitória do cristão é viver na direção de Deus. Fora da direção de Deus, estamos perdidos. Temos que estar na direção do Senhor. É assim que a palavra de Deus nos manda, nos orienta, nos aconselha. Que, irmão, é forte este versículo. Vou ler detalhadamente para você ouvir. Veja como é. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como é que está deixando transparecer aqui? Dizendo o que a nós? Que só serão filhos dele os que são aqueles que forem guiados pelo Espírito Santo. Os que forem guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Agora, diante de uma mensagem tão maravilhosa, poderosa, correta, bíblica, como esta, você ouviu a mensagem de Deus, baseada na palavra verdadeira de Deus. Não é mensagem por meio de sonhos, de profecias, de revelações, de arrebatamento de sentido, nada disso. Você ouviu a mensagem baseada na verdadeira profecia bíblica, na verdadeira palavra do Todo-Poderoso, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Aí eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, minha prezada irmã, eu pergunto a você, meu jovem, eu pergunto a você, minha jovem, eu pergunto a você, obreiros, diáconos, auxiliares, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos. Se o crente é apenas um crente, aliás, nem crente mais que eles pronunciam, né? É evangélico. Se você for apenas um evangélico e não ter a sua vida dirigida, se um evangélico não for um cristão, o cristão, o sentido da palavra cristão é parecer com Deus, parecer com Cristo, ser guiado por Cristo. É isso. Se você não for um verdadeiro cristão, for apenas um evangélico,
e não ter sua vida dirigida pelo Espírito Santo, será que você é filho de Deus? Se eu for apenas um evangélico, não for um cristão verdadeiro, não ter minha vida dirigida pelo Espírito Santo, eu serei arrebatado? Eu serei filho de Deus? Não serei filho de Deus. Não sendo filho de Deus, arrebatado também não serei. Aqui é forte. Só será arrebatado quem for filho de Deus. E para ser filho de Deus, temos que ter nossas vidas guiadas pelo Espírito de Deus. Amém. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o arrebatamento da igreja. E se lembre, a partir deste mês, que nós já estamos, fevereiro, 3 vídeos por semana. Domingo, quarta e sexta. Hoje é quarta, sexta e domingo. Todas as semanas, em nome de Jesus.